Este é o 8º vídeo da coleção Bíblia Vida. Hoje vamos refletir sobre o nome de Deus. No nosso cotidiano, o nome tem o poder de tornar presente para nós a pessoa amada. O nosso nome nos define, nos aproxima uns dos outros e nos integra no contexto em que vivemos. Mas ao longo da história, inclusive hoje, o nome de Deus muitas vezes tem sido usado e abusado para justificar projetos políticos, econômicos e até mesmo projetos religiosos de interesse de pessoas e grupos. Na história do povo de Deus, escrita na Bíblia, não foi diferente. O segundo livro dos Reis, nos capítulos 22 e 23, mostra de forma clara essa utilização que algumas pessoas podem fazer do nome de Deus. O povo da terra elegeu Joacás, filho de Josias, a quem eles ungiram e constituíram rei em lugar do seu pai. Bem, no texto que acabamos de ouvir, o que mais nos chama a atenção? O que mais impressiona é a atitude do rei Josias. Veja bem, no capítulo 22, versículo 2, diz o seguinte: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e seguiu exatamente o caminho do seu pai Davi, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Olha o que nos diz o capítulo 22, versículos 21 e 22. O rei ordenou a todo o povo: celebrem a Páscoa em honra de Javé, Deus de vocês, conforme está ordenado neste livro da aliança. Nunca tinha sido celebrada uma Páscoa como essa, desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem durante todo o tempo dos reis de Israel e de Judá. Josias eliminou também os necromantes, os adivinhos, os deuses domésticos, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, a fim de executar as palavras da lei. Pessoal, eu estou convencido que o rei Josias foi um homem muito corajoso. Ele lutou bravamente contra a idolatria. Ele mostrou um profundo conhecimento e respeito pela palavra de Deus. Vocês não acham? É, eu também acho. Espera aí. Estou pensando aqui. Esse cara tal de Josias está perseguindo e matando as pessoas em nome de Deus? Ele está destruindo os santuários, que seria para nós o centro comunitário. Ele está destruindo tudo em nome de Deus. Como pode, pessoal? O que vocês acham? Gente, então deve ter alguma coisa errada no nosso jeito de ler. Gente, espera aí. Vocês confundiram a minha cabeça agora. Eu acho que nós vamos ter que estudar um pouquinho mais sobre esse texto, porque está muito interessante, mas eu tenho muitas dúvidas ainda. Que tal, pessoal, se para o próximo domingo, cada uma de nós, lesse novamente todo o texto da Reforma de Josias, procurando as notas de rodapé, essas indicações que estão à margem, porque isso vai nos ajudar a situar o texto no tempo e no espaço. Para mim tudo bem. No próximo domingo, vamos nos reunir novamente e vamos só nos dedicar ao texto bíblico. Assim vai render mais. Para responder às questões levantadas pelo grupo que acabamos de ver, é importante conhecer um pouco a história do povo de Israel no tempo do rei Josias. Estamos no século 8 a.C. O Império Assírio se desenvolve e se torna o grande império mercantil da época. Esse país monta um grande exército e começa a controlar as pequenas nações onde passam as rotas comerciais. Para conseguir o controle, ele estimula brigas internas e apoia o grupo que paga mais tributo. Em 722 a.C., o reino de Israel recusa pagar tributo. Então, o imperador assírio cerca a capital, Samaria, e deporta uma parte da população para diversas regiões. A partir desta data, o reino de Israel deixa de existir como nação.
Enquanto isso, no Reino do Sul, ou Judá, a situação não é muito diferente. A elite política e religiosa usa e abusa do poder que tem em mãos. O profeta Isaías, que trabalhava no templo no centro da capital, Jerusalém, faz uma forte denúncia. Javé está vindo para fazer um julgamento contra os anciãos e contra os chefes de seu povo. Vocês devoraram a vinha e tudo o que foi roubado dos pobres está na casa de vocês. Que direito têm vocês de oprimir o meu povo e de esmagar a face dos pobres? Por causa de sua postura firme contra a opressão do povo, Isaías ficou conhecido como um grande profeta. Na mesma época, no interior do país de Judá, um pequeno agricultor que vivia ao lado dos lavradores pobres também denunciou a exploração. Seu nome era Miqueias. Escutem bem, chefes de Jacó, governantes da casa de Israel. Por acaso, não é obrigação de vocês conhecer o direito? Inimigos do bem e amantes do mal, vocês esfolam o povo e descamam seus ossos. Vocês são gente que devora a carne do meu povo e o esfola. Quebra seus ossos e os faz em pedaços, como carne na panela, como cozido no caldeirão. As palavras do profeta Miqueias eram fortes e duras. Mas nem isso impediu que, alguns anos mais tarde, o rei de Judá, chamado Manassés, colocasse no templo de Jerusalém o Deus do Império Assírio em sinal de aliança e submissão a esse império. Junto foram colocadas outras divindades populares. Isso foi uma profanação do local sagrado, um escândalo para a elite religiosa do templo. O poderoso Império Assírio também passou por um momento de crise devido a guerras externas e disputas internas por causa do poder. Isso aconteceu no século 7 a.C. Nesta época, o Império Egípcio também estava em baixa e a Babilônia ainda não era uma grande potência. Nesse contexto político internacional, o rei de Judá, o conhecido rei Josias, aproveitou para fazer uma grande reforma política e econômica dita em nome de Javé. Mas uma reforma tão profunda e radical na vida de um povo era benéfica a quem? Quem sofria com tudo isso? O que estava por trás dessa centralização e aprisionamento de Deus em um só lugar? Para nos ajudar na reflexão, a equipe do Centro Bíblico Verbo apresentará os diversos grupos atingidos pela reforma do rei Josias, usando uma dinâmica que procurará caracterizar as personagens com os recursos de um encontro popular de estudo bíblico. Declaro aberta esta sessão que julgará a reforma sociopolítico-religiosa de Josias, cujo objetivo era, em nome de Deus, centralizar o culto em Jerusalém, capital de Judá. Passo a palavra à senhora promotora. Prezadas advogadas, senhores e senhoras, vejam o absurdo. Em nome de Javé, o Deus único, o templo de Jerusalém é colocado como o único lugar do culto. E para piorar ainda mais a situação e deixar o povo inseguro, o governo estimula as pessoas a denunciarem, até na própria família, aquelas e aqueles que praticam outros cultos ou devoções religiosas. Inclusive devoções religiosas desenvolvidas ao longo dos séculos, desde o tempo tribal. A reforma de Josias também inclui uma guerra santa, pois ele pretende criar um grande reino semelhante ao de Davi e Salomão. Está com a palavra a senhora advogada de defesa da reforma do rei Josias. Meritíssima, caros colegas,
O rei Josias foi para o povo um novo rei Davi. Ele restabeleceu as fronteiras de Judá. Ele não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Ele deu a Jerusalém, a nossa cidade santa, o lugar de destaque merecido. Ele restaurou o templo e colocou Deus, o nosso Deus, no seu lugar santo, Jerusalém como um lugar sagrado. Ele eliminou os profetas e profetisas, sacerdotes, sacerdotisas e divindades que confundiam a cabeça do povo com tanta idolatria. Vejam bem, esta reforma aconteceu baseada no livro sagrado, no livro da lei, que foi perfeitamente interpretado pela profetisa Hulda. E essa interpretação deu forças e luz para o desempenho e o desenrolar da reforma. Silêncio, respeito à Assembleia. Passo a palavra à senhora advogada de acusação da reforma sociopolítico-religiosa do rei Josias. Não vou gastar meu tempo nem as minhas energias para rebater a exposição feita pela minha companheira advogada de defesa, defendendo a reforma de Josias. O sofrimento do povo é muito grande e esta reforma foi feita às custas deste sofrimento. O que proponho nesta sessão é que possamos escutar atentamente pessoas que trazem na pele o sofrimento desta reforma. Nesse momento, convido um representante do grupo dos anciãos para apresentar seu testemunho em favor da reforma. Nós, os anciãos do povo, junto com os profetas e profetisas do templo, com os comerciantes, funcionários, com os sacerdotes sadoquitas, gostaríamos de dizer, Meritíssima, que a reforma empreendida pelo nosso rei Josias é importante para todo o povo. Vejam bem, centralizando a nação num só lugar, que é a nossa cidade de Jerusalém, todos são beneficiados. Jerusalém é o centro das atenções, para onde convergem todos os povos com interesses econômicos. Portanto, a reforma será importante para todos nós. E além disso, o apoio ao plano do nosso rei é questão de honra, de amor à nossa nação. É ser fiel ao Deus Javé, que escolheu Jerusalém, a nossa Jerusalém, como cidade santa. Jerusalém é a nossa cidade santa, mas nós do povo, profetisas do povo, levitas, bezedeiras, camponeses e camponesas, nós não podemos aceitar essa reforma. Nossas aldeias estão prejudicadas. Não Em nome de Deus, estão criando clima de guerra, clima de luta. Estão devastando nossas lavouras, tomando nossos produtos, tudo para a corte. Eu, como comerciante desta cidade santa, Jerusalém, venho mostrar que as possibilidades de comércio estão todas aqui, em Jerusalém, pois por aqui passa uma importante estrada que liga as duas maiores e melhores rotas comerciais de nossa região. Pois eu não sei se vocês sabem, o comércio é tudo para o desenvolvimento de uma nação que se preza.